Olá Rondônia, olá Brasil, estamos de volta com mais um RTN Revista. O nosso entrevistado de hoje, ele é ex-deputado estadual, ex-vereador na cidade de Ji-Paraná, é pastor, é pai de família, é advogado e além de tantas outras atribuições e qualidades. Está aqui conosco hoje o nosso amigo Leudo Buriti. Leudo, fala para nós um pouco sobre quem é Leudo Buriti, aquela parte ali que as pessoas não conhecem, e aqueles que te conhecem também, mas não sabem muito. Fala alguma coisa sobre você, sobre sua trajetória. Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, muito obrigado. Meus cumprimentos ao Dilton e aos telespectadores. Leudo Buriti, para quem não conhece, é um filho de pequenos agricultores do sertão central, área do sertão do Ceará, e que nasceu no ano bissexto, em 1964, já aos 60 anos, e que chegou em Rondônia muito jovem, na cidade de Ji-Paraná, onde naquele tempo tantas pessoas vinham para cá. Ali em Ji-Paraná eu constituí minha família, casei, tive meus filhos, nunca tive sonhos de exercer cargos políticos, mas quis Deus que eu também o fizesse. E hoje eu estou aqui para tratar desses assuntos, falar um pouquinho da nossa trajetória de vida, família, carreira profissional e de outros assuntos que você também perguntar para o seu público. Ô Leudo, antes da nossa entrevista, eu conversei com um amigo em comum. Nós temos muito amigo, por sinal, não é só amigos, são muito amigos. Na realidade, eu considero quase como se fosse minha família em Rondônia. E ele mandou um grande abraço para você. Quem mandou esse abraço foi o André da Royal. O André da Royal é um irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Um amigo da cidade de Ji-Paraná, uma pessoa que exerce grande influência em Ji-Paraná. Vereador agora. Que, por sinal, agora é vereador também, representa o Legislativo Municipal lá, e a quem eu também retribuo e mando um grande abraço. E aproveitando, já que estamos no início de uma legislatura, também fazer votos de que o André, assim como os demais vereadores da cidade, onde eu também fui vereador um dia, façam um mandato de muito êxito. Então, nós conversamos lá, conversei bastante com ele, sempre troca ideia sobre política, mas o nosso tema principal hoje não é exatamente política, né? Nós vamos falar um pouco do pai de família, nós vamos falar um pouco do esposo, né? Nós vamos falar um pouco do seu trabalho como servo, como você diz, servo, como cristão, né? Nós vamos falar bastante coisa aqui. Mas só uma curiosidade. É curiosidade boba, mas é curiosidade. Como que você comemora seu aniversário? Então, eu nasci no dia 29 de fevereiro, só completo o ano de 4 em 4 anos, e aí a gente aproveita, a família aproveita para fazer uma festa de 4 em 4 anos. Esse ano de 2024 que passou, eu fiz, deixa eu ver, 12 aniversários. 12 aniversários? 12 aninhos. Mas... Não, são 15, não? 15, são 15. Você fez 60? Isso, 15, então são 15. 15 aniversários. 15 aniversários. Mas assim, não muda muita coisa, eu só tenho o direito de escolher se nos demais anos eu faço aniversário no dia 28, ou dia 1º. 2025 não tem 29, então eu posso fazer no dia 28, ou no dia 1º de março eu vou escolher a melhor data com a família. Isso é muito bom, isso é muito bom. É curiosidade, né? Você diz aqui, eu recebi aqui, você tem o seu filho, o Pedro e o Gustavo, e também advogado com especialização em direito público e direito constitucional. Já tem um neto, né, o Levi. Parabéns, infelizmente eu não tenho neto ainda, a gente tem praticamente, mas eu não tenho neto ainda. Você diz aqui também que você chegou em Ji-Paraná em 1984, você chegou assim com a mesma idade que eu, porque eu cheguei em 85. Então, nós nascemos em um ano em anos. Você tem um ano a mais do que eu. Eu cheguei em Ji-Paraná, eu estava fazendo 20 anos, em 1984, e eu já vivi uma situação boa em Fortaleza. Eu tinha migrado do sertão, né, uma vida muito sofrida para Fortaleza, e em 1984 eu vim a convite de um primo, Júlio Neto, lá de Ji-Paraná. Eu mudei para a cidade de Ji-Paraná, onde eu comecei a trabalhar na iniciativa privada, e somente em 90 é que eu saí da iniciativa privada, entrei para o serviço público e fiquei muito perto do serviço público até hoje, né? Aí sim, os filhos, né, vieram de um casamento, do meu casamento em 1990 com a minha
a quem eu chamo de Minha Maria. Em 1990 eu caso com a Maria, em julho de 90, e em 92 nasce o Pedro, que está aqui no estúdio conosco, meu primogênito, e em 95, 92 o Pedro, 95 o Gustavo, são 2 filhos, e o neto Levi, que foi o grande presente de aniversário no ano de 2024. O Levi nasceu lindo, maravilhoso, e agora daqui mais 2, 3 meses já vai fazer 1 ano e já está começando a falar vovô. Que maravilha, hein? Muito prazeroso. Que maravilha. Agora, engraçado, meu Deus, que você está falando, contando a sua história aí. A sua história, em termos de idade, bate exatamente com a minha. Chegada em Rondônia, pronto para fazer 20 anos, 19, quase fazendo 20. Isso. Casamento com 24, quase 25. Eu, 26. Então, é porque você é 1 ano mais velho que eu, então as idades... Você casou em 90? Não, eu casei em 90. Eu casei em 91. Eu casei em julho. Não, desculpa. Tá errado, eu casei em 90. Minha filha nasceu em 91. Casamos no mesmo ano. Casamos no mesmo ano. Só que eu esperei um pouquinho mais, o Pedro nasceu em 92. Então, a minha filha é 1 ano mais velha. E eu estava vendo assim, muita coisa em comum, né? A gente chegou aqui, eu vim sozinho, né? Você veio a convite de um amigo, mas pelo que eu entendi, eu vi aqui um pouco a respeito da sua vida aqui em Rondônia, e eu vi aqui que você teve alguns trabalhos meio inusitados, né? Tem um aqui que você foi chefe do cemitério. O que faz o chefe do cemitério? Então, às vezes as pessoas veem a nossa condição atual, né? E de repente pensam, nossa, deve ter sido uma história sempre muito... Nasceu rico. De sucesso, nasceu rico, né? Exerceu cargos importantes, é um advogado, enfim, escreveu livros, mas veja bem, eu chego em Ji-Paraná, na iniciativa privada, mas eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, de lidar com o público. Uhum. E aí eu sou convidado para ir fazer assessoria de um vereador na Câmara, na época era o vereador Jair Ramires, e o Jair, naquele tempo, ele tornou-se secretário municipal de serviços públicos. Naquele tempo, o prefeito era o José de Abreu Bianco, que depois se tornou governador, senador, depois prefeito outras vezes, já tinha sido deputado estadual. E o primeiro cargo que me foi ofertado, acho que para testar a minha capacidade de gestão, foi chefiar o cemitério da Saudade em Ji-Paraná e a rodoviária. Era uma seção do serviço da Secretaria de Serviços Públicos que lidava com o cemitério e a rodoviária. E eu organizava exatamente os serviços fúnebres do cemitério, né? A questão da limpeza do cemitério. O cemitério era muito bem cuidado, e essa foi a minha primeira grande experiência na minha trajetória no serviço público, foi chefiar o cemitério, e sempre é algo que eu termino lembrando, e que, de certa forma, é um prazer dizer que começou como chefe do cemitério, mas em Ji-Paraná eu terminei exercendo os cargos de chefe do cemitério, da rodoviária, do aeroporto, diretor de serviços urbanos, diretor de serviços públicos, ouvidor municipal, secretário municipal de fazenda. Só depois, eu nunca tinha sonhado também, que eu me candidato a vereador e me elege vereador na época, com votação que eu me elegeria hoje ainda de novo. Você se elegeu na primeira candidatura? Na primeira candidatura em 1996. Sim. Em 1996, fui vereador até o ano de 2000, em Ji-Paraná, fui presidente da Câmara e depois não concorri nem à reeleição, foi só um mandato mesmo, eu não quis. Eu respeito quem concorre um mandato, repete e fica às vezes 20, 30, assim, não era o meu objetivo. Eu queria contribuir com um mandato de vereador, presidente da Câmara. Acho que foi um mandato muito profícuo na época, marcado até hoje por muitas coisas interessantes que nós propusemos, mas eu me contentei com aquele mandato e depois, só um tempo depois, é que eu me candidatei a deputado estadual. Que bom, é uma história, né, de quem começou de baixo. Eu tenho certeza também que antes de ser o primeiro serviço aqui no poder público, eu acho que antes disso você talvez já tenha tido, que eu sempre digo que todo trabalho honesto é honroso. Sim. Não existe, um dia, Leudo, eu tinha uma loja aqui na Calama, aqui até próximo, na quadra ali na frente, e estava tendo com possibilidade de alagar a loja, numa época de chuva, uma época como essa, e eu peguei a enxada e fui para debaixo de chuva tentar abrir que aqui atrás, logo aqui assim, corre um igarapézinho. Eu não sei nem qual que é, o mesmo que corre ali na estrada do aeroporto, ali na Lauro Sodré,
Então ele passa por aqui e aí a gente tentando abrir para que a água escoasse para aquilo ali, para não alagar a loja. Aí chegou um colega lojista, rapaz, por que você não paga alguém para fazer? Isso não é serviço para você fazer, não. Então eu entendo que não existe serviço que um homem ou uma mulher não possa fazer, que é desonroso. E só que tem trabalhos que você exerce um pouco mais a força física. Sim. E tem trabalhos que você não precisa exercer tanta força física, tem trabalhos que são mais bem remunerados, tem trabalhos que não são tão bem remunerados, mas são todos honrosos. É como eu nunca tive assim, um físico muito avantajado, né? Então eu decidi logo cedo que eu precisava estudar, me capacitar, me profissionalizar, porque eu na força talvez fosse um pouco difícil, eu tinha que trabalhar mesmo, era com a cabeça, mas todo o trabalho é efetivamente muito honroso. E todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. A gente ouve aqui, Leo, nós vamos falar de alguns assuntos polêmicos ali na frente, nós vamos falar do seu trabalho como na igreja, como terapeuta, né? Terapeuta de casais, é isso? Sim. Terapeuta de casais, não vamos falar lá na frente, mas talvez tenha alguns assuntos até polêmicos, né? Polêmicos, eu acho que para mim e para você não, mas talvez para a nossa audiência seja. Sim. Mas assim, por exemplo, o pessoal reclama muito daqui do Brasil, porque tem que ter direito, tem que ter direito, tem que ter direito, tem que ter direito. Vai para os Estados Unidos, às vezes uma pessoa que saiu daqui reclamando que tem que ter direito, vai para lá, vai lavar banheiro, só que ganha em dólar. Sim. E ninguém reclama. E nem tem a jornada de trabalho aqui, às vezes, dele era 4, 5, 8 horas por dia. Sim. Então, lá nos Estados Unidos, ele chega e ele vai dormir 4, 5 horas por noite, né? Exatamente. Trabalha praticamente 24 horas para que possa ganhar um pouco mais de dólar e fazer uma poupança aqui no Brasil, né? Eu vou contar uma história rápida aqui que aconteceu com meu filho lá nos Estados Unidos. Ele mora em Nova Jersey. E aí ele estava trabalhando no supermercado, daí chegou, fizeram uma proposta para ele para trabalhar de carpinteiro, só que ele não sei, a gente sabia, a gente conhece, da mesma forma que você tem que procurar aquilo em que você é melhor. Não, vou pegar, pegou. Primeiro dia ele foi, é puxado e tal, o segundo dia ligou para mim de noite, 10 horas da noite, vou amanhã mais não. Passou uma van para pegar ele na casa dele, 4 horas da manhã. Para ele chegar 8 horas no trabalho, para sair 6 e chegar 10. Então ele ficou 8 horas no dia em deslocamento, sem ganhar. Porque não vai receber pelo deslocamento, recebe pela hora que chega. Trabalhou 2 dias, no dia seguinte, não vou. Até falei para ele, continua pelo menos, fecha essa semana. Não vou fechar. Então, mas tudo é digno, tudo é muito digno. Todo trabalho, desde que seja honesto, é muito digno. Sim, sim. Você diz aqui que foi ouvidor municipal. Quando você veio parar em Porto Velho? Eu vim para Porto Velho, eu exerci o mandato de deputado estadual até 2007. E nessa época eu morava em Ji-Paraná, então eu ia e voltava. Uhum. Eu vinha na segunda-feira, como faz os deputados atuais do interior, e voltava na quinta ou na sexta. E isso terminava por deixar a família, os meninos, o Pedro e o Gustavo ainda eram pequenos, adolescentes, né? E de certa forma, gerava desconforto no ambiente familiar. A minha esposa, nesse período, terminava sendo o homem e a mulher da casa, porque eu ficava mais aqui, eu cuidando dos interesses coletivos. Entendi. No estado de Rondônia, e assim são muitos. Isso termina sendo algo muito complexo para um homem e uma mulher administrar. Mas em 2010, final de 2010, o ex-governador Confúcio Moura me convidou para ocupar um cargo de diretor administrativo e financeiro no Porto de Porto Velho, a partir de janeiro de 2011, e aí eu combinei com a minha família de que a gente era importante aceitar, mas importante também a gente mudar para cá. Então, logo em janeiro de 2011 eu mudei para Porto Velho, né? Estamos em Porto Velho então desde 2011. Fiquei 4 anos, inicialmente, como diretor administrativo e financeiro da SOF, Sociedade de Portos e Ferrovias do Estado de Rondônia, e ficamos depois mais 4 anos como diretor-presidente do Porto de Porto Velho. Aí, os filhos que achavam que não se acostumariam aqui, eles já hoje não pensam em morar em outro local, e a gente está muito bem
situado e com todas as nossas atividades mais vinculadas à cidade de Porto Velho. Então dá para deduzir que a adaptação foi boa, que... Sim, já vamos para 14 anos. Até porque, na realidade, eu entendo assim, eu acho que você também deve entender, que tem muitos pais, muitos maridos, que decidem tudo sozinho. Sim. E eu acho que nem sempre deve ser assim. A gente tem, na realidade, você tem a mesma quantidade de filhos que eu, tenho 2, e as decisões da minha casa sempre as decisões sempre existiram em função da vontade da maioria, pelo menos. Na realidade, a única coisa que algumas decisões eu só tomava quando havia empate, aí a decisão minha prevalecia. Nós somos 4, 2 querem isso e 2 querem aquilo, mas aí se a gente houvesse ali, não, vamos fazer assim porque é melhor e tal. Então, é porque de repente a gente vai tomar uma decisão relacionada ao trabalho, ao sustento da família, aí nesse caso é muito mais aconselhável. E aconteceu exatamente comigo dessa forma que você menciona. Em 2010, quando eu recebi o convite, dezembro de 2010, do ex-governador, eu chego em casa e falo em Ji-Paraná para Maria da situação em que eu só aceitaria o cargo se nós mudássemos para Porto Velho. Tanto a minha Maria quanto os meus filhos disseram, não, Porto Velho não. Tudo mais ou menos morar em Porto Velho foi a primeira resposta. E aí naquele dia eu fui orar com um grupo de amigos. Sim, nós fomos orar num grupo de amigos e pastores da Igreja Missionária Unida do Brasil. E naquela ocasião, depois que a gente se reuniu, era, na verdade, um monte de coisa de... Tem gente que diz assim, mas os crentes fazem coisas que parecem coisa de doido, de louco. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, diz o apóstolo Paulo. E naquele monte, eu pedi a Deus em oração que nos desse um direcionamento de como eu deveria dar a resposta para o governador. Quando terminou aquele tempo no monte, chovia, era meia-noite em Ji-Paraná, um pastor da igreja se dirigiu a mim dizendo que Deus tinha falado com ele de que era hora do Leudo partir e aonde eu estivesse, ele estivesse com a minha família. Eu cheguei em casa no outro dia cedo, quer dizer, naquela noite eu dormi, cheguei no café da manhã, falei para a minha Maria e para os meus filhos o que tinha acontecido e tanto a Maria quanto as crianças disseram, bom, pai, se foi Deus quem falou, nós estamos juntos, nós vamos mudar. Então a nossa mudança para Porto Velho foi feita em acordo e dirigida pelo Espírito Santo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Eu falo aqui como testemunho, testificando aqui o que o Leudo falou, todas as vezes que eu tomei decisões baseadas em oração, baseadas em direcionamento de Deus, todas as vezes deu certo. Mesmo que a princípio pudesse parecer que vai dar errado, não é por aí, você está fazendo loucura, no final sempre deu certo. Agora, a gente é teimoso, né, Leudo? Muitas vezes a gente está vendo uma direção, o nosso desejo está aqui no coração é tão forte que a gente esquece de consultar o onisciente. Exatamente. Aí a gente vai e faz as bobagens. Já estão avisando aqui que acabou o bloco, então nós vamos para mais um intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo, eu vou pedir para você que tem um comércio, que tem qualquer tipo de negócio, anuncie aqui conosco. Nós temos o pacote ideal para você. E aguarde que em breve vem uma programação sensacional. Eu digo para vocês, quem chega na frente, não é, Leudo? Quem chega na frente bebe água limpa. Se você quiser anunciar conosco, ligue para mim no 993 17 88 40. Nós vamos para o intervalo, mas já a gente volta. Estamos de volta com a RTN Revista. O nosso entrevistado é o Leudo Buriti. Ô, Leudo, Leudo Buriti, tem mais alguma parte no seu nome? Como é que é? O nome é bem... Fala aí pra gente. Francisco Leudo Buriti de Souza. E tem uma curiosidade aqui também. Lá, a minha família toda tem Francisco no nome. Meu pai é Francisco Loredo, Francisco Leudo, meu irmão Francisco Divaneudo, Francisco Elieudo. Aí eu conheço meu sogro em Ji-Paraná, também cearense, mas eu conheço em Ji-Paraná e Rondônia,
José Francisco, meus cunhados Francisco Delfonso, o outro é José Francisco Filho. Então, assim, vindo do Nordeste tem muito a ver com Francisco, tem muito a ver com José, tem muito a ver com Marias. Né? Ô, Leudo, eu vou contar uma história aqui de Francisco. Quando eu vim para Rondônia, a gente chamava de pau de arara. Eu vim para trabalhar lá em Vista Alegre do Abunã, em 1985, até contei isso no programa anterior, na época que foi no ano que inaugurou a BR-364. E a gente veio trazendo maquinário, né? E junto com o maquinário nós viemos 14 pessoas em cima da carroceria do caminhão. E tinha o motorista nordestino, o nome dele era Francisco. Aí a gente assim e tal, achava que querendo mais proximidade, com brincadeira, para a gente criar aquele clima ali mais... Até porque nós ficamos 7 dias viajando, exatamente, nós saímos na madrugada do dia 1º de outubro de 1985 e chegamos em Vista Alegre no dia 8 de outubro, 7 de outubro eu passei aqui em Porto Velho. Aí nós demoramos 24 horas para chegar em Vista Alegre do Abunã, na época, 240 quilômetros, mas não tinha asfalto. Hoje a gente faz em 3 horas, né? 3 horas, 3 horas, talvez até menos, dependendo né? Então, o nome do motorista era Francisco. Eu fui chamar ele de Chico, ele não gostou. Ficou bravo. Ele ficou bravo, eu vou falar palavras dele, tá? Aspas aí para o Francisco, o motorista que nos trouxe aqui para o Antônio. Ele falou assim, Chico é macaco. Eu não sei por que ele tirou isso. Tinha muito isso. Mas ele respondeu desse jeito para mim. Não gostou de... Só lembrando a você que no bloco anterior você mencionava os seus patrocinadores, o convite para vir para cá, né? E você mencionou novembro, fevereiro, né? Me perdoe. Eu não sei aonde eu estava com a cabeça em novembro. Mas nós vamos ter programação nova ainda no mês de fevereiro. Nós só estamos aguardando alguns detalhes burocráticos para a gente colocar uma programação nova sensacional. Eu não vou falar exatamente qual é a programação ainda, porque a gente ainda depende de algumas coisas burocráticas. Obrigado aí, Leudo, por lembrar, a gente tinha combinado no intervalo que eu ia falar, acabou entrando aqui o assunto, mas obrigado aí. É assim mesmo, é um bate-papo, no bate-papo acontece isso mesmo. Ô Leudo, eu acho que talvez seja um assunto, todo assunto que a gente está falando aqui é relevante, é interessante que os nossos telespectadores conheçam a pessoa pública, que você é um homem público, né? A gente sabe que eu não tanto, mas também um pouco, mas a gente tudo que você disse, que nós conversamos até agora é interessante, mas nós vamos falar de uma coisa assim muito... delicado, né? Não vou dizer exatamente delicado, mas é uma coisa muito interessante. Dentro desse assunto vão ter alguns temas delicados, tá? Mas aqui está dizendo que você tem uma formação em psicanálise e é terapeuta familiar. E em 2015, inclusive eu estava conversando com o André falou assim, eu acho que ele já foi consagrado pastor. Eu falei, já foi sim, que ele falou para mim, né? O André também vamos voltar para o Leudo. O Leudo ele é formado em psicanálise e é terapeuta familiar. E em 2015 foi consagrado pastor da Igreja Missionária do Brasil. Igreja Missionária Unida, esse U é unida, né? Isso, Igreja Missionária Unida do Brasil. E eu queria... Nós vamos falar dessa questão aqui de terapia familiar. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Talvez seja um pouco polêmica. Você foi consagrado pastor, então você é um pastor. Mas, ao mesmo tempo, você talvez não exerça um cargo político, mas você está sempre muito envolvido na política. Como que você vê essa situação de, abro aspas aqui, tá? Religião e política? Na verdade, é preciso ter muito equilíbrio. Eu acredito que equilíbrio, como deve ter em todas as coisas que nós vamos fazer, e principalmente quando você, o homem que se dedica à obra de Deus como pastor, tem a convicção verdadeira do seu chamado. Eu acredito que nós somos, e pela Bíblia nós entendemos, temos essa compreensão, de que nós somos cidadãos do céu, mas nós temos responsabilidades terrenas. Eu, por exemplo, não concordo e discordo veementemente quando eu vejo alguém dizendo assim, que um homem de Deus ele não pode exercer cargos públicos. Então, quem é que pode, se não for um homem de Deus? Agora, o pastor que se dedica em tempo integral à sua igreja,
a obra de Deus, que dirige uma comunidade como presidente, aí você sabe do que eu estou falando, eu acredito que muitos dos que nos escutam também, talvez haja uma certa incompatibilidade, porque ele tem que cuidar do seu rebanho, das ovelhas. Eu, por exemplo, eu não exerço a função pastoral em tempo integral na igreja. Então, a manutenção, por exemplo, do Leudo é feita através do escritório de advocacia, sempre foi feita através da minha atividade profissional, mesmo entendendo que quem me dá tudo é Deus. Ou seja, quem paga o meu salário, na verdade, é o meu trabalho, não, mas é por uma permissão de Deus. Mas eu não discordo de que um homem de Deus, do que um pastor, possa se candidatar, possa exercer uma função pública relevante. Eu acho que ele pode fazer de uma forma muito, muito digna. Outros nem tanto, infelizmente. Tem um comercial que passa, não sei exatamente se é um comercial, mas acredito que é assim, em que a pessoa chega, vai pedir um sanduíche e fala, posso escolher por você? Aí a pessoa chega com o sanduíche e apresenta somente o pão com cebola dentro. Aí quando a pessoa pega aquele sanduíche e abre, aí ela leva aquele susto, como assim um sanduíche com cebola? Aí a pessoa fala o moral da história, é sempre assim, quando você não pode reclamar porque você permitiu que eu escolhesse por você. Então quando a gente coloca um homem de Deus, um pastor, que eu também não concordo que pastor que exerce a função pastoral em tempo integral, eu acho que isso aí tudo tem que ser, eu acho que precisa haver coerência, né? Agora, uma pessoa como você, que foi consagrado pastor, mas você vive... Já não era mais, inclusive, eu não exercia mais cargo eletivo, né? Sim. Função pública de relevância sempre exerci, mas não era deputado, não era vereador naquele tempo. Mas hoje não há problema. Do meu ponto de vista, você como cidadão, Leudo, eu não vejo problema nenhum em você exercer um cargo público eletivo. Sim, também acho. Qual que seria o problema nisso? Quer dizer, então, que nós temos que entregar a pessoa que... Aos forasteiros, né? Aos forasteiros. A gente tem até que tomar cuidado com as palavras que usa, né? A gente vai entregar para quem? Se são eles que determinam a nossa vida, determinam o nosso futuro, determinam o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, e é claro, e é óbvio, a gente vive, a gente precisa, talvez o Leudo aqui é um operador do direito, ele sabe mais do que eu vou falar, porque o Brasil é um país laico, mas não é laicista. Sim. Então, quando ele é laico, eu tenho o direito de exercer a minha fé. Eu posso exercer a minha fé na minha casa, eu posso exercer a minha fé na minha igreja, eu posso exercer a minha fé no meu trabalho, mas eu posso exercer a minha fé também de uma forma legal numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, no Senado. Eu acho assim que as pessoas que contestam, que acham que não pode, são pessoas que têm um conceito deturpado do real significado da palavra honestidade ou da honra. Porque, mas o pastor ou um homem de Deus, ele vai exercer um cargo público, ele vai começar a fazer as coisas erradas. Eu não acredito, de jeito nenhum, de que um homem, seja ele qual for a atividade que ele opera, ele se transforme num homem mau ou corrupto, porque ele foi exercer um cargo político. De jeito nenhum. Se ele tem essa vocação de ser desonesto, ele o faria de qualquer forma, sendo advogado, sendo médico, sendo empresário ou sendo um pastor. O caráter não se vincula ao fato de ser pastor ou de qualquer outra atividade. Eu acho que um pastor, um homem de Deus, que decide servir também no poder legislativo, no poder executivo, através da política, ele tem tudo para fazer um mandato melhor do que qualquer pessoa. Infelizmente, o ser humano é falho, é corrompível, peca e poderá acontecer, mas não pelo fato de ele ser pastor, jamais. Eu já tive em algumas circunstâncias, Leudo, da pessoa chegar e falar para mim, pastores são todas pessoas de má índole. Eu falei, peraí, você está enganado. O problema, Leudo, telespectador, é que só vai para a mídia, só é divulgado aquilo de ser ruim, né? De ser ruim.
Eu tenho alguns pastores que eu conheço, que eu vejo assim, eu vejo santidade, eu vejo a presença de Deus na presença daqueles homens. A maioria, né? Tem alguns que a gente tem um pezinho atrás e tal, mas a maioria dos pastores com quem eu convivo, com quem eu já convivi, e já convivi com muitos, a maioria deles, eu vejo como pessoas assim que foram enviadas de Deus mesmo, que cuida daquelas ovelhas, dos membros da igreja, como se fosse a própria família. Eu estava conversando hoje, eu vou falar até, faz parte aqui, falando com o André, eu falei para o André, eu confio em você 99%. Ele, por que não 100%? Falei, porque é o seguinte, André, em relação ao André, é um homem de Deus também, né? A Fernanda, vai um abraço aqui para a esposa dele, da Fernanda, pro Alcininho, pro Alex, um abraço aí para você também, Alex, para a Miriam, né, pro Alcino, para a Amélia. Mas eu estava falando com o André, em termos de honestidade, eu sei que você é um homem de Deus, em honestidade eu confio 100%. 100%. Mas é o que eu falo 99%, porque lá na frente a gente pode ter algumas decisões que você vai ser contrária a uma que eu tenho, mas a questão da confiança em termos de honestidade, de caráter, de hombridade, de honra, é 100%. Né? E hoje ele está na política, o André está na política, ele é vereador, e eu posso garantir para você, ele está representando, ele vai representar muito bem. Com certeza. Não tenho dúvida. Né, o povo de Deus lá naquela Câmara de Vereadores. E com certeza, quando o André decidiu se candidatar, alguém chegou e disse, mas André, você é um homem correto, um homem bom, um pai de família, um homem que está com a vida resolvida, a questão financeira resolvida, você vai se meter com isso? A política, seja municipal, estadual ou federal, precisa exatamente de homens como o André e de tantos outros, de conduta ilibada, independente da religião, da crença, precisa de homens de caráter, homens de capacidade que queiram servir. Coloque, na verdade, a sua condição pessoal como se fosse um sacerdócio para exercer a função pública que ele se propôs. Eu vou te contar uma situação aqui, eu acho que ele não vai achar ruim de eu contar. Se ele achar, André, briga comigo, mas diz respeito ao que nós vamos falar no próximo bloco, mas o André, antes de tomar uma decisão que iria sair candidato a deputado federal na eleição de 2022, sim, ele começou a conversar primeiro comigo, antes do pai dele. E aí ele pediu para eu ir sondando o pai dele. Mineiro, só me chama de mineiro e tal, você conversou com o pai e conversei. O que ele falou? Falei, André, parece que ele não vai se importar não. Agora eu explico por quê. Ele falou para mim, Leudo, que só sairia candidato se a esposa, as filhas, os irmãos, o pai e a mãe concordassem. Sábio. Ele falou desse jeito, eu não vou sair se essas pessoas... Por que os irmãos? Porque o André administra as empresas dele e sabia que se ele assumindo um cargo, talvez ele ia ter que se afastar um pouco da empresa, precisava da anuência do pai, da mãe e dos irmãos. E a família não precisa, a esposa e filhos, não precisa nem dizer, porque... Olha, aqui, bem na sua frente, Pedro, né? Meu filho, ele tem vontade de se candidatar. Mas aí, se depender de mim, o sinal positivo. Positivo. Da mãe dele, negativo. E da esposa, negativo. Então, já perdemos. Pronto. Já perdemos, né? Porque... É 75... Não, dá o quê? Dá 40... Mas a esposa, né? Se a esposa... Eu acho assim, se um homem resolve ser uma figura pública e a esposa não entrar em concordância, fica difícil. Aí fica difícil. Fica difícil. Aí arrisca o melhor projeto dele. A família. Ele vai arriscar a família, fica complicado. É verdade. Ele sabe a decisão, Pedro. Para quem não está vendo, o Pedro está aqui conosco, está aqui na frente, está filmando também. Depois, no final, eu vou chamar o Pedro para vir aqui, tá? Ele não está muito afim de vir, não, mas eu vou chamar assim mesmo. Chama. Ô Leudo, o nosso bloco, o segundo bloco está acabando, mas eu vou dizer para vocês, você telespectador, o melhor ficou para o terceiro bloco, tá? Nós vamos falar de um trabalho maravilhoso, um trabalho sensacional que o Leudo exerce, que fala exatamente daquilo que nós estamos falando agora, mas nós vamos falar de uma forma mais específica sobre o trabalho que ele executa, que ele fala, que ele faz, tá? Não saia daí, tá? Mas antes disso eu quero chamar novamente aqui aos
comerciantes, aos empresários de Rondônia, que se você quiser anunciar conosco, aproveita, tá? Aproveita que nós estamos com uma tabelinha maravilhosa, porque nós estamos trazendo uma programação nova para a RTN TV. Eu me atrevo a dizer, Leudo, eu me atrevo a dizer, programação para pessoas não estou falando de alfabetização, mas de um grau de conhecimento, eu me atrevo a dizer que vai ser a melhor programação da manhã da TV de Porto Velho. Eu me atrevo a dizer isso sem medo de errar, tá? Nós já vamos ter alguns aperitivos, né? Ainda nesse mês de fevereiro, tá? Agora, 2025. E provavelmente, talvez ainda nesse mês, a gente já vai ter isso aí de forma definitiva, mas com certeza em março. Então, se você quiser anunciar conosco, liga para mim. Se você ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp, quem vai atender sou eu. O número é o 9317 8840. Você não precisa ter um grande negócio não, tá? Pode ter um negócio pequeno, uma empresa pequena que você quer alavancar as vendas, quer alavancar o seu movimento. Ligue para nós que você vai ser nosso parceiro. E eu repito, quem chega na frente bebe água limpa. A nossa tabela com a programação nova vai subir bastante. Aproveita. Já a gente volta com o melhor, o último e o melhor bloco dessa RTN Revista de hoje. Já a gente volta. Estamos de volta com o nosso RTN Revista. O papo tá legal, o papo tá muito bom. Infelizmente, esse é o nosso último bloco, mas nós vamos trazer um assunto aqui, um assunto agradável, mas tem alguns temas polêmicos também. Só que todos os assuntos são importantes e é bom você prestar atenção. Não saia daí, tá? Presta muita atenção que nós vamos falar aqui agora, que vai ser dado muitas dicas interessantíssimas para você, para você esposa, para você marido, para os filhos também. Isso aí quem vai fazer, quem vai dar essas dicas, agora vai ser o pastor Leudo. É o pastor Leudo que vai dar essas dicas? Pastor Leudo, pode ser. O pastor Leudo vai dar essas dicas. Pastor, vou tratar agora com o pastor Leudo. Pastor Leudo, você é presidente da associação. Eu vou falar aqui, depois nós vamos voltar nessa associação, tá? Você é presidente da associação, você disse sim. O nome da associação, tá? Você disse sim. Que atua na restauração de casamentos e relação de pais e filhos. É membro da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, Adonep. Quem não sabe, tá? Tem um ator famosíssimo de Hollywood, que também é membro da Adonep americana. Quem é? Você sabe quem de quem eu tô falando? Não. Chuck Norris. Ele é. Ele é membro da Adonep. Né? Então, o Chuck Norris é membro da Adonep, né? E continuando aqui, falando a respeito do pastor Leudo, e o pastor Leudo também, ele tem o seu testemunho de vida publicado na revista A Voz. Quem não sabe, tá? Que está escrito aqui A Voz é uma revista publicada pela Adonep. A Adonep tem umas reuniões semanais, né? Reuniões semanais e faz os jantares, os eventos mensais. Com eventos mensais. E A Voz é a revista internacional de publicação da Adonep. Inclusive, eu sei que o Chuck Norris é da Adonep pela revista A Voz. Isso. Tem testemunho do Chuck Norris. Lembrei agora. Né? Então, além disso, olha só, eu nem sabia que eu estava falando com uma pessoa com esse quilate. Ele é autor de 3 livros. O primeiro livro é Casamento, Você Disse Sim. Casamento, Você Disse Sim. Amor Geracional e Guia do Casamento, um curso para casais. O nome é Guia do Casamento, um curso para casais, ou só Guia do Casamento? Guia do Casamento contém um curso para casais. Esse último em parceria com o pastor Valceni Silva. Nós vamos falar sobre isso. Como é que é? Fala um pouco desses 3 livros. Bem, eu trouxe os 3 livros para você aqui, de presente, né? Que bom. Vou tirar logo aqui para Tira aí que eu vou mostrar. Fazer aqui o ato de entrega.
Casamento Você Disse Sim, é esse aqui, 2014. São verdades práticas, né, acerca do casamento, aquilo que nós tínhamos trabalhado até 2014. Nós começamos nesse Ministério de Casais a partir de 2008. Então, em 2014, nós escrevemos, eu e Maria, Casamento Você Disse Sim. E é uma pergunta que no final do livro a gente termina respondendo. Amor Geracional, é mais um livro da relação de pais e de filhos. 2019, essa aqui é a segunda edição já desse material. Que legal! Desse conteúdo. E o Guia do Casamento, Você Disse Sim, que contém um curso de 8 lições impactantes para a restauração de relacionamentos. E aí as pessoas podem dizer assim, bom, mas o Guia do Casamento, o curso Você Disse Sim, é só para pessoas que estão com o casamento destruído, o casamento está por um fio? Não. Nosso conteúdo, o nosso desejo e o propósito de Você Disse Sim, da associação, é fazer com que os esposos e as esposas tenham o entendimento de que o casamento está sob constante ataque. Existe todo um projeto, um plano diabólico para destruir relacionamento familiar, sabendo que uma família destruída termina por gerar consequências terríveis também na sociedade, não apenas no ambiente doméstico. E aí, então, a gente propõe que as pessoas que já estão com um casamento bem estruturado, cuidem, reguem para que ele não venha cair depois. E as pessoas que estão com o casamento quebrando, elas façam para não deixar que o pior aconteça, que é o divórcio. Muitas pessoas nos nossos dias, muitos casais, cônjuges, pensam que o divórcio é a solução para aquilo que eles chamam de vai viver feliz a sua vida, que eu vou feliz para cá. Existe uma falsa sensação de felicidade, de liberdade que está sendo colocada no ambiente da família. Isso é mentira e nosso propósito é fazer com que o sucesso de uma família comece no lar. Comece sem o fim do casamento. E como diz a música do Padre Zezinho, né? Que nenhuma família termine em qualquer de repente. Ô pastor, agora é o pastor Leudo. Pastor, existe hoje um movimento mundial muito forte. O movimento woke, por exemplo. Para quem não sabe, o woke em inglês significa acorda, que é um movimento dito progressista, que ele prega exatamente valores contrários à família. Eu acredito que o meu casamento, falar aqui pela primeira vez, nunca falei isso, talvez eu tenha conversado em particular com algumas pessoas, eu acredito que o meu casamento foi vítima desse movimento, mas eu vou falar especificamente de uma parte desse movimento woke, né, que é o feminismo. Você acha que o feminismo, onde o feminismo atrapalha e como que a gente pode evitar, nós como maridos, até as esposas também, como que pode evitar que o feminismo atrapalhe uma família, que destrua uma família? Eu acredito que é com a pregação do Evangelho. As mulheres que conhecem o Evangelho e o poder que há no Evangelho, o poder que há num esposo e numa esposa que são pautados pela verdade da Bíblia, ela não precisa se empoderar, porque há um falso entendimento de que uma mulher empoderada é uma mulher que disputa em condição de igualdade, no mesmo patamar com o homem, com o marido, em todos os sentidos. E a gente sabe que cada um deles, seja um homem ou mulher, seja esposo ou esposa, cada qual tem o seu papel num ambiente familiar. E uma mulher que sabe o verdadeiro sentido de uma mulher, independente dela ser casada, ela não precisa se preocupar com esse falso movimento, não é um falso movimento, é real o movimento, mas que traz falsa sensação de empoderamento. Mulher poderosa mesmo, sabe qual é? Aquela mulher que nasce, cresce e quer viver com Deus no coração, e quando ela se propõe a ser principalmente uma sacerdotisa, ela sabe que ela é poderosa com seu marido, poderosa com seus filhos, e todos que na estão na sociedade, e todos que estão ao seu redor sabem que ela é uma mulher importante, sem necessidade de essa coisa que, por exemplo, sem querer entrar na polêmica também, a Cláudia Raia trouxe
há poucos dias agora, a sua, digamos, regra de educação para o seu ambiente familiar dela, né? Que ela diz que tem lá os seus brinquedos, né? E que deu para a filha dela de 12 anos. Aos 12 anos ela dá um brinquedo, um instrumento que estimula a sexualidade, que antecipa a sexualidade para que a filha dela pudesse se descobrir, se educar sexualmente. É um absurdo, é uma tristeza. Tem pessoas que terminam começando a xingar a Cláudia, eu não. Eu sou do ponto de vista de dizer que Deus tem misericórdia dela, da filha dela, como tem de todas as crianças que têm pai e mãe que não sabem como educar, que não sabem dirigir um filho, ensinar no caminho que ela deve andar, como está lá escrito em Provérbios 22:6. Então, graças a Deus, eu recebi um chamado de Deus para trabalhar e atuar em favor da família, em favor do casamento, e até aqui Deus tem nos abençoado, e eu acredito que nós só estamos no começo daquilo que Deus pode fazer através de nós e das pessoas que nós treinamos e que estão juntos na equipe, na associação Você Disse Sim, e o nosso propósito é se tornar a maior rede de casais da terra em favor do casamento e em favor da família, segundo os princípios cristãos. Na realidade, pastor e telespectador, isso aqui que o pastor Leudo falou é algo que eu sei, que eu senti na pele, é algo que ninguém me contou, eu vivi. Então, a gente é óbvio que num casamento, quando ele se acaba, na maioria dos casos, pastor, eu penso assim, se você pensar diferente, por favor, nós estamos aqui, é uma conversa amigável, então a gente pode ter pensamentos divergentes, mas eu penso que na maioria, sei lá, 90% dos casos, quando um casamento acaba, é porque houve uma falha de ambas as partes. Talvez um tenha um pouco mais de responsabilidade do que o outro, mas, em geral, os dois têm. Você concorda comigo nesse sentido? Concordo, eu acho que um casamento nunca acaba de uma hora para outra. Às vezes o casal está tão bem, ou aparenta perante a sociedade, o segmento em que ele participa, mas fulano se separou de repente, a mulher não quer mais, o marido não quer mais. Eu acho que é uma história, é alguma coisa que vem acontecendo. Eu gravei, inclusive, outro dia, um vídeo onde eu trago a importância do casal viver no ambiente do seu lar de forma transparente, onde eles possam não só apenas se conhecer, mas se tornarem, do ponto de vista da palavra, do conceito saudável, cúmplices um do outro. O marido possa saber que a esposa não é apenas a sua mulher, mas ela é a principal intercessora dele, ela é a amiga mais fiel que ele tem. Apoiadora. A mulher foi criada por Deus para circundar o marido, para proteger. E aí, os movimentos, por exemplo, que você falou, feminista, apontam para que as mulheres que se submetem ao marido são mulheres escravas, que isso está fora de qualquer tipo de padrão de santidade, segundo elas, quando na realidade a gente sabe que uma mulher, segundo a Bíblia, que é submissa a quem? A um homem que é submisso, protege ela, né, que ama ela mais do que ao próprio corpo, que ama a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja se entregando, se doando pela igreja. Ou seja, o que tem de mais uma mulher, por exemplo, se submeter a um marido que dá a vida por a sua esposa? Isso é a verdadeira santidade dentro de um casamento e a unidade perfeita que Deus planejou para o casamento. E um casamento não termina do dia para a noite. Por isso que eu, pastor Valceni, nós criamos esse conteúdo do Você Disse Sim, para que haja, digamos, um trabalho preventivo dentro das igrejas cristãs, mas também para os casais que querem aprender mais sobre casamento. Muitos deles vão para o casamento sem nenhum preparo, moças e rapazes, ou independente da idade, não conhecem, e quando vai morar debaixo do mesmo teto é muito diferente um do outro. Então, a nossa intenção, o nosso desejo é fazer que os casais, antes de dizerem não um para o outro, eles digam sim para uma proposta que é de Deus, que é bíblica, e Você Disse Sim pode ser a ferramenta que já salvou muitos casamentos,
mas que ainda vai salvar, com certeza, muitos daqueles que se submeterem. Eu digo assim no nosso trabalho, se o casal se submeter a esse conteúdo bíblico, depois de 3 meses, ele não virar a chave do casamento e tiver um casamento de muito maior equilíbrio e segundo Deus projetou para ele, é porque exatamente ele não faz o que está nessas lições. As lições são poderosas e impactantes. Pastor Leudo, eu assisto muito conteúdo que fala de feminismo, que fala o wokeismo em geral, não só feminismo. E num desses conteúdos, um influenciador saiu na rua entrevistando homens e mulheres. Primeiro ele começou com homens. Você daria a sua vida pela sua esposa? Todos, não sei se houve edição, não sei se ele cortou, eu estou falando o que eu vi. Sim. Todos disseram que sim. Eu como pessoa, um dia eu perguntei para o meu filho, você acredita que eu daria a minha vida por você e pela sua mãe, pela sua irmã? Ele falou, eu tenho certeza disso. Os homens disseram que dariam a vida pela esposa. Aí fizeram a pergunta para a esposa. Todas que ele mostrou disseram não. Disseram que a vida dela vale mais, que a vida dela para que vai dar vida por um homem, para que vai dar vida por uma pessoa. Isso, como que a gente reverte uma situação dessa? Ou você acha que é assim mesmo, que o homem dá vida, é normal isso? Eu vou responder pelo que eu vejo na minha casa, pelo nível de entendimento, de intimidade e de cumplicidade que existe entre eu e a minha Maria. Eu tenho certeza que se qualquer pessoa perguntar para minha Maria, minha esposa, Maria, você daria a vida pelo Leudo? Ela dizia sim. Ela diz sim. Assim como se alguém perguntar para mim, eu vou dizer sim, e é uma coisa que sai do meu coração, como eu tenho certeza que sai do coração dela também. É uma construção. Na verdade, não se constrói um ambiente, um lar, uma relação conjugal de extrema unidade e felicidade se não for renunciando, onde cada um renuncia a alguma coisa, ajustando, onde o marido sabe qual é o seu papel. Hoje nós estamos convivendo com a era de um punhado de maridos fracos. Frouxos. Vamos chamar de frouxos. Eu ministrei uma vez com uns casais, eu falei maridos frouxos. Que o Cláudio Duarte chama de maridos bananas, né? Banana, Então, assim, pode ser que as mulheres que responderam que não dão a vida pelos seus maridos, elas convivam com maridos fracos, com maridos frouxos. Porque, com certeza, a esposa que ama o seu marido e vê nele um verdadeiro protetor dela, com certeza ela vai dizer, eu dou a vida pelo meu marido. E um marido que tem uma mulher que respeita e honra ele, também é a mesma coisa. Agora, como que vai dar a vida para uma mulher rixosa, por exemplo? O que é uma pessoa rixosa? Pode ser um homem rixoso também, mas rixosa é aquela mulher briguenta, aquela mulher que gosta de contenda. Eu um dia vi um marido dando uma entrevista, dizendo que ele ficou preso um tempo, por uma questão qualquer, e quando ele voltou para casa, a mulher dele era uma mulher tão rixosa, tão briguenta, que amava a confusão, que ele chegou no juiz e disse assim, doutor, eu quero voltar para o presídio. Né? É porque... lá ele está mais livre. Esse tipo de esposa não contribui com a construção de um lar, de um ambiente saudável para o relacionamento familiar. Imagina os filhos, onde o marido não sabe o seu papel, não é um sacerdote que tem responsabilidade de um homem de verdade, de hombridade, e os filhos de uma mulher rixosa. Meu Deus do céu, vão se transformar em instrumentos danosos, nocivos para a sociedade. Eu acho que um homem bom e uma mulher boa formam um casal e uma família perfeita. Um dá vida pelo outro. Eu acho que a perfeição, a síntese, né, de um casal abençoado, um casamento perfeito, quando um está disposto a dar vida pelo outro, ali não tem mais o que dizer, não tem mais... Né? Se eu estou disposto a dar vida pela minha esposa está disposta a dar vida
para mim. Então, não tem mais o que discutir, não tem mais o que dizer. É um trabalho que eu acho bonito. Eu vou até falar aqui, aproveitar aqui o momento, pastor Leudo. Eu também fui líder de casais na igreja, tá? De repente, muita gente se surpreendeu de forma negativa com a minha separação, porque nós chegamos a ser modelo. Eu já vi casos de casais que restauraram sem a gente dar uma palavra sequer, que só de ver o casamento que a gente tinha, mas infelizmente, muitas vezes a gente uma pequena falha, uma pequena brecha, principalmente para você que hoje é líder de casais, que aconselha casais, e para mim que era também naquela época, a gente tem que ter um nível de santidade muito mais elevado. Sim. Do que um casamento normal. Com certeza. Eu acho que assim, o desejo do mundão aí, do que nós chamamos de inimigo do casamento, é muito forte para que o meu casamento com a minha esposa caia, né? E nós temos que termos muito cuidado, não vacilarmos, e assim tem que ser os casais que nos assistem, né? Que devem, independente de como está o casamento hoje, comparar a um campo de plantio. Tem que regar como se fosse um jardim, porque os jardins dão flores, né? Mas se nós não cuidarmos dos jardins, eles podem se transformar em escombros, né? E todo casamento, a maioria dos casamentos nascem como se nascessem num jardim, né? Cheio de alegria, de rosas, de festa, e se eles não forem cuidados como algo muito precioso, eles podem terminar como aquilo que acontece depois da explosão de uma bomba, em escombros, né? E o nosso desejo é que o homem busque santidade para a sua casa, para o seu relacionamento familiar, seja o protetor da sua esposa e que a esposa respeite o marido de tal forma que um possa dar a vida um pelo outro. Você falou como se fosse a explosão de uma bomba, mas para uma bomba explodir, o que precisa a princípio? Ele nunca explode de uma vez, né? A não ser que dê um surto. Não, a bomba para explodir precisa, às vezes, uma faísca. Ela tem que, alguém tem que dar o... Mas uma faísca, se não existir, o explosivo não vai explodir. Exatamente. Então, assim, lógico que no começo do meu casamento nem sempre foi um pedacinho do céu como é hoje aqui na Terra. No começo, eu também padeci bastante com a minha esposa, não conhecíamos como nós devíamos lidar. Ela casou com 18 anos, eu já tinha 26, mas eu queria levar durante muito tempo uma vida de solteiro, né? Então, eu não fui, assim, digamos que o principal protetor do meu casamento no começo. A minha esposa, menos experiente, foi ela a grande responsável para que nosso casamento desse certo. Mas chegou um tempo que eu pego tudo isso, e sou o responsável por esse lar, por esse ambiente sacerdotal, e coloco o meu casamento no altar. Fez toda a diferença. E hoje, tanto eu como Maria, como o pastor Val e Cidas, temos um ministério juntos, que com mais algumas dezenas, já centenas de casais, formam um movimento, não só de proteção aos nossos casamentos, mas a relação desses lares, dos pais, com os filhos, para uma geração e uma família na sociedade muito mais bem postada e que contribua também, por que não dizer, com um estado mais cheio de coisas boas para acontecer. Pastor Leudo, o nosso blog já estourou. Eu teria, assim, muito mais assunto para a gente abordar a respeito desse tema. Tenho até... Eu queria, não vou nem falar um tema, porque senão vai ficar aquela curiosidade, a gente vai começar a falar, mas eu acho que a gente devia voltar numa outra oportunidade para tratar somente desse tema. O que você acha do convite? Eu acho interessante, eu já aceito o convite, é sempre muito prazeroso para mim, também para o pastor Valceni, que eu posso te apresentar. A gente pode, em outro programa ou em outros programas, falar um pouco dos temas específicos que nós trazemos
guia do casamento, que são assim ferramentas extraordinárias para aqueles que querem melhorar a vida conjugal. E eu digo sempre o seguinte: casamento sem Cristo é apenas uma imitação do projeto de Deus para o casamento, e não existe casamento que esteja tão bom que não possa melhorar, e casamento que esteja tão quebrado que não possa ser completamente restaurado. Inclusive aqueles, meu querido, que já estão quase mortos, a gente orienta a matar de verdade, sepultar e ressuscitar eles em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, depois aqui nós vamos conversar, quem sabe você não faz aqui um programa semanal fixo, ao invés de eu já participação. tive convite de algumas televisões locais para fazer, ainda não aceitamos, mas quem sabe a gente... Não, vamos conversar a respeito disso. Mas agora, para encerrar aqui, eu só queria fazer antes das suas considerações finais, vou fazer o seguinte, antes de eu tocar num outro assunto, você tem alguma dica, você quer deixar alguma palavra assim específica para alguém que está enfrentando uma crise no casamento, alguém que quer, mesmo que não está enfrentando uma crise, mas quer ter um casamento mais prazeroso, você quer deixar mais alguma dica nesse sentido? Sim, a dica que eu deixo é de que submeta o seu casamento, se você está precisando de ajuda para restaurar alguma situação, e que muitas vezes o marido ainda não teve coragem de falar para a esposa, mas um dia termina vindo à tona, ou a esposa não teve coragem de falar para o marido e acha que isso pode acabar com o casamento. Muitos maridos e mulheres, esposas, se amam, mas não sabem demonstrar esse amor. Não hesite em procurar ajuda, mas você tem que ter muito cuidado a quem você vai confiar o melhor projeto de Deus para a sua vida, que é o seu casamento e a sua família. Existem bons pastores, um padre de muita responsabilidade, sim, um terapeuta familiar, mas de muita responsabilidade, alguém que você sabe que vai pegar o seu casamento como uma joia preciosa. Não vai falar para ninguém, vai apenas colocar você diante do altar do Senhor e colocar esse casamento no padrão de santidade que Deus quer que seja. Não confie o seu melhor projeto, o seu casamento, a estranho, a pessoas palpiteiras que não têm vida com Deus. Eu endosso tudo isso que o pastor Leudo falou como experiência própria. Também, como eu já disse, eu também já aconselhei casais. Infelizmente, eu sou completamente a favor, me sinto frustrado pelo meu casamento não estar vivo até hoje. Né? Eu casei em 1990, estaria completando 35 anos de casado esse ano. Vou fazer agora em julho, 35 anos. Eu completaria em setembro, 35 anos de casado. Em dia 27 de setembro, eu completaria 35 anos de casado. Infelizmente, esse casamento teve fim, mas eu não sou a favor do divórcio, eu não sou a favor de separação. Eu casei, pastor Leudo, para que o meu casamento, que somente a morte nos separasse, durasse a vida toda. Mas infelizmente aconteceu certas situações que fugiu do meu controle e acabou. Mas pastor, eu quero voltar aqui para falar agora com o amigo Leudo, o político também, que está envolvido na política, para a gente encerrar mesmo agora o programa. Eu sei que eu sei que muita gente quer saber, tem curiosidade para saber e tudo. Então eu também tenho, claro, né? Eu sei que você tem uma aproximação grande com o senador Marcos Rogério. Como que tá? O que o senador está pensando nesse momento da política? Sai para o Senado, para a reeleição do Senado, vem para governador, quem que vai compor a chapa dele? Como que está essa situação? O senhor que tem proximidade com o senador Marcos Rogério? Eu conheço o senador Marcos Rogério desde a sua adolescência, muito jovem, de Paraná. Ele nasceu na cidade de Paraná e eu conheci ele muito jovem. Eu era vereador lá na cidade, atuava no poder público, e de lá para cá a gente tem caminhado juntos. Eu tive o privilégio de ser um dos que contribuíram com o projeto de eleição de 2022 para governador. Eu acho que o projeto, apenas com o PL, praticamente só com o PL, ele liderou um projeto que eu reputo como vitorioso, porque nem sempre ganhar a eleição significa, sim, que ganhou tudo. Não, ele praticamente no empate técnico com todas as estruturas de poder que existiu com o governador. Toda a máquina, né? Toda a máquina liderada pelo governador Marco Rocha. Então ele ficou ali praticamente no empate técnico. E agora para o próximo
próximo pleito de 2026, eu acho que o senador Marcos Rogério, a quem tem um respeito, uma admiração profunda, ele chega preparado. Eu acho que é o político mais bem preparado, assim, com todo respeito aos demais do estado de Rondônia hoje, não só para disputar a reeleição ao Senado, que é um projeto natural de reeleição ao Senado, mas também como para disputar e vencer, se for da vontade de Deus, o governo do estado de Rondônia. De forma que, às vezes, eu conversei com o senador as últimas vezes, é algo que está, digamos que, ainda no embrião, né? Não está pronto, e ele vai... todo o projeto do senador Marcos nasce a partir de um grupo de conselheiros que ele escuta, né? Ele sempre repete que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, ele está começando a ouvir, e eu acho que no futuro próximo, ele que vai dizer se ele vem para a reeleição de senador. Ele faz um grande mandato de senador, agora acaba de ser eleito para presidir a Comissão de Infraestrutura do Senado. De infraestrutura, exatamente. Muito importante para o Senado, mas para Rondônia também, para o Brasil. E no momento oportuno, ele vai dizer a que ele se propõe em 2026. Do PL, são 3 comissões e o Marcos Rogério ficou com uma delas. Exatamente, uma delas. Isso a Damares, né, que assumiu a de Direitos Humanos, Infraestrutura, e a outra é Segurança Pública. Segurança, eu acho que foi a Segurança Pública, isso. Flávio Bolsonaro. Isso. Então o senador Marcos Rogério está prontinho. Mas... Olha onde que o senador Marcos Rogério está, junto com a Damares, de um lado, e o senador Flávio Bolsonaro do outro. Exatamente. E o vice-presidente do Senado, o primeiro vice, que é um senador do PE de Tocantins. Sim. Então, eu acredito que o senador hoje é muito mais maduro, é muito jovem ainda, mas muito mais maduro, estar pronto para prosseguir no Senado, nos representando muito bem, se for da vontade de Deus, por mais 8 anos, a partir de 2026, ou para vir para Rondônia, para colocar em prática um plano de governo que ele, com uma equipe muito eficiente e competente, elaborou para colocar em prática a partir de 2023. Mas isso, quem está hoje no governo é o governador Marco Rocha, a quem nós continuamos fazendo o voto de que continue fazendo o melhor pelo Estado. Exatamente, torcemos para que... Nós trouxemos aqui a semana passada o Coronel Vital, que é secretário de Segurança Pública, é uma pessoa que tem o meu respeito muito grande, que eu tenho um respeito tremendo por ele, assim como eu tenho também pelo atual governador Marcos Rocha. Sim. E por toda a equipe dele. Mas a gente está querendo ver o bem de Rondônia. Não precisamos brigar, né? Eu respeito tremendamente o governador Marcos Rocha. Vai aqui meu abraço a ele, vai aqui meu abraço a toda a equipe do governador Marcos Rocha, mas a gente está falando no momento do senador Marcos Rogério, então que a gente saiba separar essas coisas. Sim, então da mesma forma eu faço votos de que a equipe que está no comando, assim como o prefeito Léo, né, que acaba de assumir a prefeitura de Porto Velho, faça um mandato exitoso. Quem ganha é o povo de Porto Velho, o povo de Rondônia. A gente tem que torcer para o povo. Exatamente. Leudo, amigo, pastor, infelizmente nosso programa acabou. Mas foi um prazer estar aqui com você, prazer imenso. O papo duraria... nós já recebemos, nós temos aqui um monitor aqui na nossa frente, que já está piscando ali, o bloco acabou há muito tempo. Mas o papo está tão bom, aí a gente está acabando, porque realmente tem que acabar. Mas foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Quero que você venha outras vezes. Se você tiver... O Dilton, eu quero estar indo... A casa é sua. Obrigado. A casa é sua. Eu só não vou falar que você pode chegar e entrar sem bater na porta, porque às vezes a gente não está aqui. Mas você venha quando quiser. Tá? Seja muito bem-vindo também ao Pedro. O Pedro não quer estar aqui na frente. Vem cá, Pedro. Não, o Pedro não quer aparecer mesmo. Pronto. E se tiver alguma consideração final para a gente encerrar? Não, só cumprimentar você e a equipe sua aqui, desejar que a programação avance cada vez mais e nos colocarmos à disposição para, dentro daquilo que Deus já nos capacitou e já atribuiu a nós para fazer, dizer que será sempre um prazer estar aqui com você, ou fora daqui com você, mas contribuindo com essa nova programação que certamente trará muitos benefícios para o povo de Porto Velho e povo de Rondônia. Muito obrigado pela gentileza. Seja sempre bem-vindo. E assim nós encerramos
mais um RTN Revista.